escrito em Hebreus, a palavra ela é viva e eficaz. Ela é transformadora. Ela vai de encontro e pode libertar o homem da maneira vã que esteja vivendo. Pode libertar a palavra que liberta. Amém? E nós lemos esse trecho bíblico, essa passagem bíblica, onde fala do momento em que Jesus caminhava com seu discípulo. E a maior parte do ministério de Jesus se dedicou, ou toda parte do ministério de Jesus, o Senhor Jesus, ele se dedicou a ensinar. Ele chamou homens indoutos, ele chamou homens iletrados, homens comuns como eu e você, para ensinar, para que quando ele voltasse, retornasse aos céus, esses homens, esses discípulos dessem continuidade à sua missão aqui na terra. Ele treinou muito de perto o seu discípulo. E ele ensinava a respeito do reino. Ele sempre ensinou como seria o reino de Deus. E esses discípulos, eles deixaram as suas vidas. Eles deixaram o seu trabalho. Um era pescador, outro era cobrador de impostos, mas ele foi chamando esses homens para ensinar. E foi necessário uma caminhada diária. Foi necessário dia após dia eles caminhando com Jesus e aprendendo. Jesus ensinava. Nós vemos aqui que Jesus ensinava, caminhava e ensinava. Quero trazer para nós, lembre você do primeiro dia de caminhada, do primeiro tempo que você começou a caminhar. Porque aqui o discípulo, ele começaram a caminhar e caminharam com Jesus 3 anos apenas. Mas muitos deles foram repreendidos, muitos deles negou. Como também nós, na nossa caminhada, muitas vezes caindo aqui, levantando acolá, e o Senhor nos recebendo de volta. A nossa caminhada não é tão diferente. Nós já passamos muitos altos e baixos na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus. Aprendendo, porque para crescer e ter uma maturidade espiritual não é instantâneo. Não é do dia para a noite. Nós vamos caminhando e vamos aprendendo com Jesus. E Jesus, ele ensinava a respeito do reino. E nas parábolas de Jesus, ele sempre quis ensinar ao seu discípulo e a nós também a respeito de um reino. O que é um reino? O reino tem um rei. Existe um governo, existe um rei. E esse rei, ele é Jesus de Nazaré. Ele quem está no governo desse reino. E ele sempre procurou, na parábola, lá em Mateus 25, ele diz: o reino de Deus é semelhante às 10 virgens. O que Jesus estava ensinando ali para o seu discípulo? Que nós temos que estar vigilante, nós temos que estar preparado. O reino de Deus é semelhante às 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. O Senhor, ele está ensinando os seus discípulos. E para os dias de hoje, a nós também. Nós não podemos ser como aquelas 5 que dormiram. E que não todos dormiram, mas só 5 tinham reserva. Porque quando Israel viu o noivo, aquelas 5 estavam preparadas. Ele diz: o reino de Deus é semelhante àquelas 10 virgens. O reino de Deus é semelhante à parábola da semeadura, a palavra do tesouro escondido. Porque nem todos conseguiam entender a respeito do reino de Deus. Os próprios discípulos, nós lemos aqui que eles não entendiam nada. Jesus caminhando com ele, eles não entendiam. Como Jesus disse o quê? Jesus disse: olha, o Filho do Homem é necessário que seja entregue nas mãos dos anciãos, nas mãos dos principais sacerdotes, nas mãos dos fariseus, dos escribas. E ele vai padecer muito. Mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Mas eles não entendiam. Eles estavam já
estava caminhando já para Jerusalém. Jesus, ele vinha da Cesareia de Filipe, passou na Galileia. Aqui diz que ele vinha para a Galileia. E aqui, quando ele chamou o seu discípulo, o caminho todo da Galileia, ele discutindo para saber quem era o maior no reino dos céus. O Senhor me dava como tema nessa noite uma pergunta para você: quem é o maior no reino dos céus? Eles discutiam, eles estavam quase 3 anos com Jesus, porque Jesus estava caminhando para Jerusalém para ser entregue, para morrer, para padecer, para ser crucificado. Mas o seu discípulo ainda não estava entendendo. Eles já até sabiam que Jesus era o Messias, porque anteriormente, em Mateus 16, 13, Jesus caminhando com eles, interrogou a eles e disseram: quem diz os homens que eu sou? Quem diz? O Senhor, Ele se importa com o que você entende que Ele é na minha sua vida, no dia da aflição, no dia da luta, no dia da escassez, no dia que está tudo difícil. Quem é Jesus para você? No dia da angústia, será que Jesus só é Deus poderoso quando tudo vai bem? E Jesus, Ele se importa com o que eu penso e com o que você pensa dele. Porque nós somos salvos, nós somos gratos a Deus pela tão grande salvação. E Jesus, Ele perguntou ao discípulo: o que dizem os homens que eu sou? Aí eles ficaram ali olhando para Jesus. Muitas vezes na hora da luta, na hora da peleja, quando nós vamos orar, Jesus, eu confio mesmo em ti, Jesus. A situação está tão delicada que é necessário que nós choremos diante de Deus e diga: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, eu confio em Ti, Tu estás no controle de tudo. É preciso declarar, verbalizar para nós mesmos: Senhor, eu estou nas Tuas mãos. Porque na hora que o Senhor perguntou ao seu discípulo: o que os homens dizem aí que eu sou? Um disse, olhou e disse: não, dizem que Tu é o Elias. Outros dizem que Tu é João Batista. Outro diz que Tu é Jeremias. Aí o outro diz: ou Tu é um dos profetas. Aí Jesus parou. Olha a importância, amados. E vocês? E vós? Porque o Senhor, Ele se importa com aqueles que eu sei. Aleluia. Ele se importa com você que um dia levantou a mão e disse: eu te aceito. E vós, o que dizes que eu sou? E vocês, o que dizes que eu sou? E naquele momento, Pedro olhou para ele, teve uma revelação bombástica, sobrenatural. E Pedro olhou e disse: Tu és o Filho de Deus vivo. Aleluia! Tu és o Filho do Deus vivo. Foi revelado, ele disse: Tu és bem-aventurado. Simão Bajonas chamou o nome completo, nome e sobrenome. O Senhor, Ele conhece o teu sobrenome. O Senhor sabe o teu endereço. O Senhor sabe. Quando você reconhece quem é Ele na tua vida, Ele conhece você. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque quem te revelou não foi o sangue nem a carne, mas foi o meu Pai que está no céu. E quando você e eu, nós temos uma revelação dessa, com diâmetro desse, bombástica e sobrenatural, o Senhor disse: é Pedro, e eu te digo, aí o Senhor, Ele nos reconhece, e tu és Pedro. Aleluia. E tu és Pedro, e tu és Graça, e tu és Daiane, aleluia, e tu és Fabíola, Roberta, porque quando
Pedro, e eu te darei a chave. Liga a chave. E eu te darei a chave. E o que ligares na terra será ligado no céu. Essa chave é a oração. É o momento que você está em comunhão. É o momento que você entrega. Aí você vira a chave. Pedro teve essa revelação. Pedro teve essa revelação em Mateus 16:3. Mas como nós estamos caminhando e aprendendo, tem dia, irmãos, que a gente ora, glorifica, salta, pula, tá tudo maravilhoso, mas tem dia, irmão, nós somos humanos, irmão. Não podemos ser hipócritas. Tem dia, irmão, que vem a luta e você se levanta porque Deus é bom. Você diz, Senhor, eu estou aqui. Aí vem aquela angústia, é algo que o Senhor está livrando no mundo espiritual. Aí vem aquela tristeza e vem aquela... Só Jesus. Em seguida, irmão, Jesus ele prediz em Mateus 16:21. Jesus ele prediz a sua morte. Sabe por quê? Porque Jesus estava focado. Jesus estava caminhando para a cruz. Jesus estava andando, caminhando. E nada podia parar Jesus do objetivo de salvar a minha e a sua vida através da cruz do Calvário. Jesus estava focalizado na vontade do Pai. E aí quando Jesus prediz a sua morte pela primeira vez, que ele diz, é necessário, quando ele diz, ir para Jerusalém. Aleluia, Jesus. É ir para Jerusalém. E aí Pedro, lá em Mateus 16:21, Pedro ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de ti. Eu estava aqui, parei, porque o Senhor me fala. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, ele não é gente. Aleluia. Não importa o tempo que você está vivendo, glorifique. Aleluia. Porque a vitória está ao passo. O Senhor me dá graça para dizer isso para alguém. Eu creio. Aleluia, Jesus. E Pedro, quando escuta Jesus dizendo que ele vai ser entregue, que ele vai ser morto, que ele vai padecer, como assim? Porque ali Jesus, os discípulos estavam vivendo o auge com Jesus. Jesus ressuscitava mortos, curas maravilhosas, curava cego, coxo, leproso, repreendia demônios. E eles estavam vivendo no auge. Por isso que aqui diz que eles não entenderam quando Jesus disse que ia morrer. Eles não entenderam. Jesus, ele diz que aquele que quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Jesus já tinha dito isso. Jesus já tinha deixado uma deixa, que a morte seria crucificação, mas eles não entendiam. E nós, o que nós não estamos entendendo? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou, nós sabemos que ele ressuscitou e está na glória com o Pai. Será que nós estamos entendendo o reino? Será que nós estamos entendendo o que o Senhor quer nos dizer pela palavra? Pedro disse, não, Senhor, longe de ti, que isso aconteça contigo. Pedro, nesse momento, pouco tempo, tinha tido revelação de quem era Jesus, o Cristo. Mas já adiante Pedro diz, não, Senhor, sem cruz, sem morte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Pedro, ele se levantou e disse, Senhor, não, Senhor, longe de ti que isso te aconteça. O Senhor disse, arreda para trás de mim, Satanás. Pedro tinha acabado de ter uma revelação. Por isso que, oscilante, ele tinha acabado de ter uma revelação e ali já, ele quer tirar o
o Senhor da cruz, do fogo. Jesus disse: você não entende as coisas do reino de Deus. Você está entendendo agora só as coisas do mundo. E muitas vezes nós somos fixados nas coisas que o mundo nos impõe. E nós ficamos firmados e fixados olhando. E tiramos os olhos da cruz. Tiramos os olhos da crucificação de Jesus. Pedro ali, ele não estava olhando para a crucificação. Ao Senhor lhe repreende, o Senhor, na hora que o Senhor diz: aquele que quer vir sobre mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, diz o Senhor Jesus nessa noite. Tome a sua cruz. E a cruz o que é? São as renúncias. Aleluia. São as renúncias. Amém, meu Deus. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro? Isso aí, Mateus 16, 21, 22. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso o Senhor está dizendo, ensinando a respeito do reino de Deus. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós precisamos, diácono, ansiar o reino de Deus. Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem origem no céu. A origem do reino é no céu. Mas o reino de Deus, ele pode acontecer na sua casa, no seu trabalho, porque o reino de Deus é onde está sendo feito a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. A origem do reino é no céu, mas o reino funciona. O local do reino é onde acontece a vontade do rei, que é Jesus. Será que nós, no nosso trabalho, estamos vivendo o reino de Deus? Será que nós estamos trazendo, como nós oramos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade no nosso trabalho, na nossa casa? Na nossa casa. Porque no reino de Deus tem um rei que governa, que está no controle da minha e da tua vida, da nossa casa. O rei, ele está no controle. As decisões tomadas na minha casa, na minha vida, temos que levar ao rei, porque é o governante, porque é a vontade de Deus, porque a cruz é as renúncias, e quando fazemos a vontade de Deus. Por isso que o Senhor diz que o reino de Deus é semelhante um tesouro escondido. Aquele homem, ele busca, ele procura. E nós temos que buscar e procurar viver o reino de Deus em nossa vida. Trazer para nós o reino de Deus. E aqueles discípulos, eles não entendiam. Eles não estavam entendendo que Jesus ia morrer. Lá em Isaías 53 diz que ele foi desprezado. Mas eles queriam um rei que destronasse Roma. Um rei que reinasse com punho de ferro. E eles pensavam, por isso que eles estavam discutindo no caminho, quem seria o maior. Porque ele disse, não, se Jesus vai reinar, se ele vai tomar Israel como rei, então eu quero estar à direita, e o outro eu quero estar à esquerda. Não foi assim que a mãe de Tiago e de João foi pedir a Jesus: Jesus, quando tu entrar no teu reino, deixa que os meus filhos sentam do lado da esquerda ou da direita. Pode beber o cálice comigo? Não existe essa honra. A honra é de Jesus. A honra é de Jesus. Ele é o rei. Aleluia, Jesus. Aí Isaías 53 vai descrever o rei. Será que eles tinham esquecido da profecia messiânica de Isaías 53:3? Diz que era de
desprezado, um homem de dores, experimentado em trabalho. Nós não dávamos nada por ele, porque ele era sem beleza e sem formosura. Eles tinham que ter lembrado, os discípulos, meu não, mas a profecia está se cumprindo. E eles queriam agora um rei que tomasse o trono. Por isso que ele não entendia, por isso que Pedro repreendeu Jesus quando ele disse que ia morrer, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser crucificado. Eles não queriam um rei assim, porque eles não entendiam o reino de Deus, o princípio, os fundamentos e os valores do reino de Deus não são como esse reino daqui, que tem um presidente que pode tudo, que manda tudo. Não é como o rei da Alemanha, a rainha Elizabeth, não. O reino de Deus, ele ensina que o maior é o que serve. No reino de Deus, quem é o maior? É o que serve. Porque ele diz, o Senhor diz que aquele que for, olha, não houve homem aqui na terra, nascido de mulher, como João Batista, diz, Jesus deu esse depoimento. Mas aquele que for menor no reino é maior do que ele. Aquele que quiser ser o primeiro será o derradeiro, o último e servo de todos. Quando Jesus perguntou para eles o que eles estavam discutindo, eles não estavam entendendo nada. Eles queriam saber quem ia ficar honrado. Eles queriam saber quem ia ficar em primeiro lugar depois de Jesus. E eles não entendiam, eles ficaram em silêncio. Como Jesus, vem cá. Caminho da Galileia, todo dia vocês estavam falando o quê? O que é que vocês estavam discutindo? Calado. E Jesus, ele sonda corações. Jesus, ele sabe todas as coisas. Engana-se eu e você, acreditando que Jesus não sabe, que Jesus não está vendo. Aleluia. Jesus está vendo tudo. Jesus sabe de tudo. E eles não falaram, não precisam nem falar. Jesus já sabe. Eles ficaram caladinhos em silêncio. Aí Jesus diz, olha, aquele que quiser ser o primeiro será o derradeiro. Não podemos querer ser maior. Nós podemos experimentar isso em todas as esferas da nossa vida. Até mesmo na igreja. Tem alguém que quer ser maior. Tem alguém que sabe mais, acha que sabe mais, acha que é mais profeta, acha que prega mais. Está servindo? Pois aquele que serve é que é o maior. Aquele que serve é o que é o maior. Nós temos que ter esse entendimento, porque o reino do Senhor Jesus tem origem no céu. Mas nós temos que conviver e vivenciar o reino de Deus em nosso dia, todos os dias, nessa caminhada de ensino de Jesus. Porque o Senhor todos os dias está nos ensinando. Quando Jesus estava diante de Pilatos, para ser condenado, e Pilatos disse, tu é o rei dos judeus. Foi os judeus que te entregaram para morrer. Aí Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos não me entregariam. O meu reino não é deste mundo. Você é cidadão do céu. Nós pertencemos a um reino. Mas é diferente de Mateus 5. O Senhor vai estar ensinando naquele seminário ali no Sermão do Monte. O Senhor disse, olha, aqueles que são limpos de coração, pois são eles que vão entrar no reino de Deus. Bem-aventurado os que choram. O Senhor começa a ensinar. O reino, ele disse, é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus acontece dessa forma. Não é querendo ser o maior, não é querendo ser o mais bonito, o melhor, não. É aquele que serve. E nós temos que entender isso, porque o Senhor nos ensinou. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele nos ensinou. Aleluia, Jesus. Grandioso Deus. E o que vai nos ajudar cada dia mais a entender isso é discernimento espiritual. Nós temos que crescer. Foi uma caminhada, os discípulos aprendendo todo dia, até que crescerem na maturidade. Até que eles crescerem e tiveram maturidade espiritual. Nós
Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós temos que ter entendimento espiritual para entender as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele se entregou por mim e por você. Ele prediz a morte dele e diz: olha, é necessário que eu me entregue. É necessário que eu vá para Jerusalém para sofrer, para ser crucificado. E foi por mim e por você. Quer saber de uma coisa? Foi por amor. Foi por amor. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo, esse versículo alto, que todos sabem, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Deus entregou o seu Filho único para morrer. Foi por amor. Foi para nos salvar. Em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem, ele veio senão buscar e salvar o que se havia perdido. E nós estávamos perdidos. Foi para nos salvar. E foi para dar vida e vida com abundância a mim e a você. Porque o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor ele disse: mas eu vim para te dar vida, para nos dar vida e uma vida abundante. Aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite. E quando o Senhor é para o Senhor, amém. E quando o Senhor, ele chamou, o seu discípulo ali, e disse a respeito do maior e do menor, ele trouxe uma criança. Ele chamou a criança para o meio, para apresentar aquela criança, e disse: se não for como esta criança, não entra no reino de Deus. Uma criança não tem interesse. Uma criança não tem, é obediente. Uma criança, ela é humilde, porque essa criança ele chamou, ele falou da humildade da criança. E ele disse: olha, aquele que não se converter, lá em Mateus 18 ele diz esse mesmo texto, aquele que não se arrepender, aquele que não se converter, como esta criança aqui, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. O Senhor nos dá uma lição. O Senhor nos dá ensinamento, para que nós venhamos a entender que o maior, ele tem que estar no serviço do reino. Ele tem que estar a serviço do rei Jesus. Porque esse discípulo aqui, que ele não estava entendendo, eles queriam um rei que tomasse a frente, tomasse o trono. Eles tinham vindo uma transfiguração. Lá em Marcos 8, Tiago, Pedro e João, eles participaram com Jesus naquele momento êxtase espiritual. Eles ouviram a voz de Deus: esse é meu filho, fazei o que ele vos mandar. E quando eles desceram do monte, estavam lá os 9, naquele momento daquele demônio, e ali eles, eu creio que Pedro, Tiago e João, por não ter sido repreendido por Jesus, de homens de pouca fé, acharam lá: é nós aqui, somos nós que vamos estar do lado dele. Porque esses 9 aí foram repreendidos quando Jesus disse, quando aquele pai chorando foi de encontro a Jesus e disse: o meu filho está horrivelmente endemoniado, mas os teus discípulos não puderam libertar, não puderam fazer nada. Jesus disse: homens de pequena ou de pouca fé. Eles perguntaram: por que nós não expulsamos aquele demônio? Então aqueles 3 se acharam, ou achando que eles iam ficar do lado esquerdo, do lado direito de Jesus. Ou que quando Jesus falava de cruz, Jesus falava de derramamento de sangue, mas ele discutia quem era o maior, quem ia ficar no lugar do pastor, quem ia ficar dando as ordens, quem ia ficar mudando as coisas de lugar. Era o que eles estavam totalmente fora daquilo que o Senhor estava ensinando. E o Senhor usou aquela criança e disse: vocês não vão entrar no reino se não mudar o conceito. O conceito de maioridade, de querer ser o maior, de querer ser o manda-chuva, aquele que manda. E tudo está no controle do Senhor Jesus. Porque a promessa de Jesus é que ele ia sofrer, é que ele ia ser crucificado
que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele ressuscitado, ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui para ouvir, para sondar os seus corações, para saber a sua necessidade. Porque quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que Jesus faz é ir atrás daqueles dois que haviam desistido. Primeira coisa. 2 discípulos haviam desistido. Não esperaram o terceiro dia, a ressuscitação, Jesus ressuscitar. Eles foram embora. Eles voltaram. Eles voltaram para viver aquilo que eles viviam antes de ser discípulo. Aí Jesus, a primeira coisa que Jesus fez, ele foi encontrar com aqueles dois no caminho de Emaús. Jesus foi com ele e começou a pregar. 11 quilômetros pregando. Com os discípulos, os 12 foram 3 anos. Mas Jesus ressurreto, ele acompanhou aqueles dois. 11 quilômetros. Que era o tanto de Emaús, de Jerusalém para Emaús. E Jesus pregando, e Jesus falando, e Jesus ensinando, e eles decepcionados. Será que nós estamos esperando aquilo que o Senhor nos prometeu? Ou se já o tempo que estamos esperando, nós estamos decepcionados já? Não queremos mais esperar? Ou talvez achamos que não vai se cumprir? Ou talvez o profeta não era de Deus? Qual o tempo? Porque o Senhor disse e prometeu que ele ao terceiro dia ressuscitaria. E domingo de manhã, Jesus ressuscitando, aqueles discípulos estavam voltando, desistindo. O Senhor diz nessa noite para você: não desista. Espere, não desista. Não desista. Jesus começou a falar.